Olá pessoal, muito boa noite. Eu sou a Renata Von Poser da Brinca Yoga e estou aqui hoje para a gente gravar essa aula muito especial, onde a gente vai tratar de um tema que é bem pertinente não só aos profissionais do yoga para crianças, mas a todos nós que damos aulas, professores, que apresentamos projetos, né? É uma dúvida que sempre permeia esse nosso universo, que é a gente pensar como precificar as nossas aulas, né? Como é que a gente sabe qual é o valor do nosso trabalho? Olá, ó, minhas alunas entrando, que legal, meninas. Muito bom estar com vocês aqui. Bom, essa aula ela vai ficar gravada, como eu sempre faço, ela vai ficar disponível no YouTube e no Face, para quem não está podendo estar aqui comigo agora. Eu vou tentar, à medida do possível, ir fazendo a aula e observando aqui as perguntas de vocês, para a gente ter uma interação e eu poder também atender as demandas que vocês estiverem trazendo, ok? Bom, vamos entrar no assunto. Eu acho que a primeira coisa para a gente pensar assim, quanto vale, né, o nosso trabalho, como é que a gente pode precificar o nosso trabalho, é a gente pensar qual foi o custo e o esforço que a gente teve para chegar até aqui nesse momento, né? Porque isso tem um preço que muitas vezes é impossível da gente colocar na ponta do papel. Quais foram as capacitações que a gente fez, as formações que a gente fez, os livros que a gente leu, né? Então eu às vezes me chamam para fazer alguns trabalhos e a pessoa fala, mas é só uma hora de trabalho, né? Quanto custa a sua hora de trabalho? E a gente, quando vai pensar na hora de trabalho, precisa contextualizar que são anos, às vezes, de capacitação, são anos de treinamento, são anos de leitura, de estudos, de autoconhecimento. Tudo isso a gente tem que pensar quando a gente vai precificar o nosso trabalho, né? Outra coisa que eu acho interessante é a gente pensar quanto tempo que a gente vai demorar para planejar o projeto ou as aulas que a gente vai estar envolvido, né? Porque às vezes a gente também pensa só, eu tô trazendo coisas que não são especificamente da aula, entende? Então a gente às vezes pensa assim, então as minhas formações já fiz, estão lá, o planejamento da aula, isso conta muito. Quanto tempo você vai perder fora da aula, perder não, né? Investir fora do momento de dar a aula para planejar essa aula, né? Porque tudo isso vai fazer parte do teu trabalho envolvendo essas pessoas que você vai dar aula, né? Então você vai perder uma tarde inteira antes da aula acontecer para você planejar. Quanto tempo você demora para fazer um planejamento mensal com o teu grupo? Quanto tempo para você fazer um planejamento semestral? Para você fazer o planejamento anual? Então, o planejamento é uma aula que antecede essa aqui, foi a minha última live do ano passado, eu recomendo que todos possam assisti-la. Aliás, a gente vai vir numa tríade agora, que é a aula do planejamento, essa aula sobre o orçamento e projetos, né, como a gente quantifica o nosso trabalho, e uma terceira aula que eu vou gravar daqui a pouco, que a gente vai falar mais sobre a anamnese e sobre o desenvolvimento das crianças, né? Então, elas vão completar um ciclo de ideias, né? Então, na aula do planejamento, a gente também detalha várias coisas que se influenciam aqui com a precificação, né? E o planejamento é uma delas, né? Porque a gente não pode pensar só no momento que você está indo dar aula. Então, esse planejamento que antecede também é muito importante da gente precificar e dar valor a ele, né? Outra coisa que eu acho muito legal da gente pensar, que também não está diretamente ligado à aula, é assim, quais são os recursos pessoais seus que você leva para a aula e que muitas vezes a gente acaba nem computando. Por exemplo, os óleos essenciais que você compra, o instrumento que você comprou e vai levar para as suas aulas, eventualmente material de artes que é seu, pessoal, e você está levando para as aulas, né? Então, esses recursos também são interessantes da gente começar a pensar como investimento para nossas aulas, né? Eu gravo uma série de vídeos semanais do Brinca Yoga, dando dicas, eu já fiz vários dando dicas sobre Brinca Yoga e agora a gente está entrando numa parte do conteúdo emocional, né? E lá nos vídeos vocês vão ver que não tem só livros, né? Tem baralhos que você compra para usar na sua aula, tem vários tipos de instrumento, tem tecido, tem bambolê, tem bola, tem um chapéu especial, tem um dado que você decidiu produzir. Então tudo isso, gente, a gente tem que levar em consideração quando a gente estiver planejando quantificar as nossas aulas, né?
E aí a gente entra numa parte que eu acho que é assim, muita gente se perde, que é a parte da produção, né? Que é a gente pensar mais além do você ir da aula, mas assim, o tempo que você gasta, o tempo que você gasta para sair da tua casa e o tempo que você gasta para voltar para sua casa. Porque mesmo que você vai dar 1 hora, mas assim, você precisa pegar ônibus, você precisa pegar Uber, você precisa pegar metrô, você vai dirigir quilômetros, né, para chegar lá. E aí você vai envolver nisso o custo da gasolina, o desgaste do seu carro, você vai envolver o Zona Azul, você vai envolver o estacionamento, que mais que está envolvido? A alimentação, muito importante, né? A gente quantificar, isso tudo a gente coloca sempre num projeto como custo da produção, né? Então, o custo da produção, quando a produção é tua, ou seja, que ninguém está contribuindo com isso, ele é teu. Então, você tem que colocar na tua hora, né? Quanto você vai gastar de tempo para sair e para chegar. Então, às vezes eu vou dar uma aula às 10 da manhã, mas eu preciso sair da minha casa às 6. E eu vou voltar para minha casa meio-dia ou 1 da tarde. Então, olha o período todo que eu fiquei fora, né? Que eu poderia estar fazendo um trabalho no computador, que eu poderia estar fazendo um planejamento de outras aulas. Isso tudo é o custo do nosso trabalho, né? Então, é importante a gente começar a pensar um pouco mais integrado, assim, nos elementos que estão envolvidos na força do teu trabalho, né? Trabalho como energia mesmo, gente. Então, quanto de energia que você está gastando desde isso, né? Os investimentos, a capacitação, o teu hora de planejamento, e aí sim chegou o dia, qual é o período, como é que você vai quantificar tudo isso, né? É importantíssimo você ter uma noção disso para saber quanto que vai custar a sua aula. Bom, feito essa parte, aí a gente vai entrar numa parte que, digamos, tá mais relativa ao local mesmo, né? Que também tem muito a ver, assim, pra gente avaliar quanto que a gente vai cobrar. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é você saber, assim, esse local que você vai dar aula, por exemplo, vou dar um exemplo que fica mais fácil de falar. Ele é uma escola, então vamos supor que é uma escola. Tem outras atividades extracurriculares? Então você precisa saber, né? Já tem capoeira, já tem inglês, já tem balé. Quanto custa essas aulas que as crianças pagam, por exemplo, né? Boa noite. Então, às vezes custa R$120, em que lugar do Brasil você né? Depende do lugar esse valor. Mas é importante que você saiba para que esse preço seja semelhante, né? Então não adianta, se todas as atividades extracurriculares da escola estão cobrando 150, você vai cobrar R$300 a sua aula, não vai ter ninguém, né? Então é importante você ter uma média do quanto está saindo isso no espaço que você está, né? E quais são as atividades, qual que é o nível de atividade que está sendo desenvolvida lá. Se não tem atividades parecidas, vamos supor que você está fechando num colégio, num clube, ou você vai dar aula num condomínio, ou você vai dar aula no estúdio de yoga, né? Então é a mesma coisa, como é que você vai quantificar essa aula? Eu recomendo sempre que a gente se baseie um pouco com a região onde você vai estar dando aula. Esse é um outro parâmetro legal da gente ver, né? Então, por exemplo, quanto custa a aula de yoga adulto nessa região? Né? Quanto custa um inglês, uma natação? Qual é o poder aquisitivo das pessoas que estão nessa região onde você vai dar aula? Porque às vezes a gente está dando aula num bairro diferente do bairro que a gente mora. Então, é importante que você tenha essa medida, né, para você saber o público que você está lidando, quais são as expectativas desse público, o quanto que você vai ter que se esforçar para dar aula nesse lugar, né, com essa coisa do translado, do planejamento. Então, assim, uma medida legal com relação ao local é a gente sempre observar essa média, né? Qual que é a média de valor que está lá. E é importante também a gente observar quais são as características físicas, isso tem a ver lá com a outra aula do planejamento, né? Quais são as características físicas do lugar que a gente vai dar aula, se favorece a nossa aula ou não, né? Então, assim, o espaço físico, que espaço físico é esse? Né? Tem alunos que falam, eu vou num projeto, eu vou numa festa, e eles querem saber o quanto que eu cobro. Então, a gente precisa saber quantas pessoas estão envolvidas, né? Então, começa daí. Qual que é a sala? Ah, a sala é essa aqui. Então, vamos olhar que tamanho tem a sala. E você tem que mais ou menos imaginar quantas pessoas cabem nessa sala no formato circular. Por exemplo, o Blinka Yoga, as aulas são quase todas circulares, né? A gente evita um pouco o formato linear, não é proibido,
Mas a gente tenta sempre fazer o esqueminha da aula em roda, né? Que é uma aula que tem uma outra energia do grupo, que traz mais coesão para o grupo, que dá pra gente desenvolver várias técnicas. Então dá para ficar quantas pessoas nessa roda? Né? Porque é um espaço assim que tiver 5 por 5, às vezes 20 pessoas é muito, né? Já não cabe. Se a gente tem um espaço de 4 por 4, você talvez tenha que ter 10 pessoas. E tudo isso vai influenciar no valor final, porque, por exemplo, a gente pode partir do ao contrário, né? Então, eu quero ganhar R$ 500 nessa escola por mês. Ótimo. Quantas aulas por semana? Então, uma aula uma vez por semana. Então, a gente está falando de mais ou menos R$ 120, R$ 125 por dia. R$ 125 por dia, quantos alunos eu tenho que ter para chegar nesse valor por dia? Ou até por mês, né? Então, vamos supor, se cada aluno estiver pagando R$ 100, é uma aula extracurricular, a gente está falando de R$ 500, né? Se a gente chegar nesse número de alunos. Então, isso é interessante porque vai dando uma visão um pouco para você de tudo que está envolvido na precificação. Né? Então, a sala que você vai dar aula é muito importante, porque não adianta você botar um valor e não ver o local onde você vai estar acomodando essas pessoas. Né? Porque é ali que você vai definir quantas pessoas cabem, o limite, quanto que seria a metade, né, para você começar e ter um grupo. Então, eu quero um mínimo de 3 crianças, de 4 crianças, ou pessoas, né? Tô falando de crianças porque é o nosso universo, mas essa aula que eu tô dando, ela serve para todo mundo. Então, aí você tem um limite ali, mais ou menos, de qual seria o mínimo e o máximo da tua aula, e aí o máximo que você vai ganhar e o mínimo que você vai ganhar, né? E se é possível trabalhar em roda, ou se tem que ser um formato linear para caber mais alunos, por exemplo, né? Ou se vai ter uma limitação dos recursos desse espaço, né? Isso é outra coisa. Oi, Gil. Olha, quem estiver pedindo para participar do vídeo, eu não vou abrir agora, porque eu prefiro que vocês escrevam as perguntas e eu vou tentando ler na medida do possível. E não vou cumprimentando todo mundo, porque senão fica uma live cheia de cumprimentos e eu não consigo entrar no tema, tá bom? Mas quem tiver alguma pergunta relativa ao tema, pode colocar aí que eu vou tentar ler, olhar e responder para vocês. Mas voltando aqui então, do local, né? Então, as características da sala são muito importantes, principalmente com relação ao número de pessoas. Isso independe se você vai fazer uma festa, se você vai fazer um clube, se você vai dar numa escola, se você vai dar no salão de festas do condomínio, tanto faz, né? No estúdio de yoga. É muito legal que vocês conheçam a sala e estudem, né? Perca ali meia hora, 10 minutos para você medir. Mede, leva metro, mede com passos, visualiza como é que seria essa aula se ela fosse em círculo, quantos METs que tem disponíveis, ou você precisa comprar os METs, esse é um outro tema, né? Muito importante dentro da nossa prática, principalmente porque o yoga para criança nos leva para lugares que não são só estúdios de yoga. Né? Então, muitas vezes você está num clube, aí você está num condomínio, às vezes as crianças não vão trazer o próprio tapetinho, né? Você vai ter que improvisar de alguma forma, solicitando para o espaço um EVA comum. Né? A forma da gente trabalhar a forração de chão para yoga para crianças é com o EVA comum. Né? Porque ali você consegue desenvolver várias técnicas, brincadeiras, massagem, rolamento, cambalhota. Nossa, dá para fazer todos os asanas, dá para brincar em roda, dá para fazer ciranda. E depois você pode colocar os mats por cima, né? Então, assim, a condição ideal, eu acho, de espaço é essa, né? Outra coisa legal da gente ver sempre nos espaços é assim, como que é a ventilação dessa sala, como que é a iluminação dessa sala, tem ruídos externos que atrapalham a tua aula, né? Então, é uma sala adequada. Isso é muito importante para você começar a quantificar, né? Parece que são coisas que não estão ligadas, mas elas estão intimamente ligadas, né? Principalmente pela quantidade de alunos. Bom, eu comecei já a falar os recursos, né? Outra coisa que eu acho que é legal da gente ver sempre é ver qual que vai ser a parceria em termos de recursos que a gente vai ter
com esse espaço, né? Então, assim, os materiais artísticos, a gente com yoga para crianças, a maioria das minhas alunas, pelo menos, e eu também, adora trabalhar com desenho, colocar uma massinha, trazer o universo infantil para o fim da aula, para o começo da aula, usar uma cartolina, fazer uma dinâmica sensorial com frutas, às vezes, né? Fazer com cheiros. Então, assim, há uma parceria, isso tudo é por sua conta. Então, se for por sua conta, isso aí vai ter que estar lá em cima no que eu falei, chamado de produção. Você vai ter que computar esses gastos e por isso que planejamento é muito importante, entende? Porque daí você vai planejar quando que você vai, uma vez por mês eu vou ter uma aula com um pouco mais de artístico. Então, quantos alunos tem, né? Eu tenho alunas, às vezes, que dão aula, tipo, 3, 4 vezes na semana e numa escola, então a gente tá falando, sei lá, de 80 alunos, né? Então, é muito aluno. Se você vai usar 80 cartolinas, né, ou lápis de cor para todo mundo, claro, são grupos diferentes, mas tem o desgaste dos seus lápis, tem o desgaste do material, então é sempre importante a gente estar fazendo um planejamento anterior para pensar direitinho os recursos que a gente vai precisar, né? Vamos lá, outra coisa. O apoio. Então, muita gente não pensa em precificar isso ou não pensa em entender no espaço como é que isso vai funcionar, né? Em estúdio de yoga, geralmente não tem, né, um apoio, um auxiliar que vai estar trabalhando com você, com as crianças, mas geralmente num clube, num evento, numa escola, geralmente vem a professora ou vem alguém de apoio, o que é muito interessante, principalmente se as crianças são pequenas, né? Porque elas querem ir ao banheiro, elas se cansam, elas brigam, elas choram. Então é muito legal que você tenha essa pessoa de apoio para estar com você, né? E se você vai num espaço muito grande, você vai fazer um evento, né? Então eu tô falando assim de uma forma genérica, gente, mas a gente tem inúmeras condições, né, para trabalhar. Desde isso, um estúdio de yoga, uma escola, ou você pode ir num evento grande para atender um monte de crianças que entram e saem durante um dia inteiro, né? E como que a gente então vai trabalhar com isso? Você precisa ter um ajudante, né? Você vai colocar dentro do teu projeto uma pessoa que vai te ajudar nesse espaço a coordenar. Então eu tive uma aluna que estava com esse tema numa festa, né? Ela foi convidada para estar numa festa, que eu também, uma festa dessas alternativas, que ia ter yoga, ia ter música, o dia inteiro, acho que eram 2 dias de evento, né? Então eu falei, olha, ou você vai com alguém, ou limita o seu espaço físico, né? Isso também é muito legal de falar quando você está indo para um espaço. Se você vai no espaço aberto, é muito legal a gente sempre ter um resguardozinho, né? Dos nossos grupos e da nossa aula para que as pessoas entendam que a aula está acontecendo ali. Mas essa pessoa de apoio, ela é muito legal, né? Principalmente se as crianças são pequenas. E eu também sei de alguns casos que às vezes tem uma certa dificuldade de ter auxiliar de classe junto, principalmente quando a escola, porque às vezes elas não têm a mesma linguagem que a gente está levando para as crianças, né? Que é uma linguagem de não violência, que é uma linguagem de resolução de conflitos de forma pacífica, que é a linguagem da disciplina positiva, por exemplo, né? Que existe uma série de diferenças no trato com as crianças que às vezes aquela auxiliar não tem, né? Então a gente está tentando incluir e elas gritam com as crianças, enfim. Tem esses temas que a gente pouco a pouco tem que ir cortando as arestas nos espaços onde a gente está e contando com o apoio que a gente precisa, né? Bom, o poder aquisitivo do público eu já falei, né? Que eu acho que é uma parte interessante da gente pensar para a gente quantificar o nosso trabalho, né? Saber para quem que a gente está dando aula, qual é a expectativa dessas pessoas com relação à nossa aula. E aí a gente tem também, relacionado ao público, a relação com a família, né? Isso é muito legal, por quê? Porque você pode incluir no seu valor do teu projeto, por exemplo, aulas com famílias, né? Que eu acho que é o ponto mais bonito, assim, do yoga para crianças, é a gente chegar em algum momento nas famílias, que é onde os comportamentos são desenvolvidos. Né? Então a gente tem uma criança muito ansiosa, a gente tem uma criança muito agitada, então é muito bacana que a gente quantifique dentro do nosso projeto, não só atender as crianças durante o mês inteiro, mas contemplar dentro desse valor ter uma aula para famílias, por exemplo, né? O que é muito legal porque você vai conhecer melhor da onde que essa criança vem, qual que é a relação que ela tem com os pais, com o irmão, né?
Ah, vou aí fazer uma especial para você, Bia. E então a gente sempre tem que estar aberto a essa possibilidade, né? E eu acho que é muito legal a gente, todos os profissionais dessa área de yoga para crianças e terapias para crianças, enfim, a gente cada vez mais contemplar, é, trazer as famílias para o nosso trabalho, né? Porque é disso que se trata, né? A gente tá fundamentando novos comportamentos, novas atitudes mentais nas crianças, né? Ensinando-as a meditar, a respirar, trazendo a importância da alimentação. Então é muito legal que a família possa estar participando disso e que você inclua isso no teu projeto, né? No teu projeto ou no teu orçamento de aula, mesmo se for no estúdio de yoga, não precisa ser sempre, né? Você pode pensar nisso uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, uma vez por semestre, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, são datas muito legais de estar trazendo as famílias para trabalhar com a gente. E mais uma vez, isso pode ser inclusive que você quantifique, né, que você coloque o preço dessa aula à parte do teu projeto, né, como um plus, porque sim, dá muito trabalho organizar essa aula, né, você vai ter o teu tempo de planejamento, o espaço tem que ser mais adequado, porque vai duplicar o espaço, né, então talvez você precise usar uma quadra, talvez você precise usar um espaço maior do que o que você já usa na sala, né. Então, Yoga Kids, não aparece seu nome, só o seu perfil. Olha, é disso tudo que eu tô falando. A gente não tem como cobrar sem levar. Eu vou disponibilizar aqui, quando acabar aqui a live, gente, eu vou disponibilizar para vocês um link do Google Drive para vocês entrarem e abaixarem essa listinha aqui eu fiz essa listinha aqui com os tópicos que a gente tem que pensar para a gente quantificar a nossa aula. Então, a gente não vai ter um preço sem pensar em tudo isso que eu tô falando, entendeu? Então, eu vou recapitular para não sei se a Yoga Kids chegou agora. A gente falou já da capacitação, né, da nossa capacitação, do valor. A gente falou sobre o tempo de planejamento pré-aula, os recursos que eu preciso levar, que são pessoais, que envolvem os instrumentos, os óleos essenciais, o creme de massagem, os baralhos, os livros de histórias, né? A produção, que é o quanto eu gasto para sair da minha casa até chegar nesse espaço, que envolve os quilômetros rodados, que envolve estacionamento, que envolve o Uber, que envolve o ônibus, que envolve a alimentação, né? Porque a gente estando na rua, a gente sempre gasta, né? É um suquinho ali, é um sorvetinho aqui, então acaba gastando mesmo, é legal a gente ter isso calculado, né? E aí a gente entrou numa coisa que é a gente falar sobre, não tem problema, estou recapitulando para você, é bom para quem chegou depois. E aí é bom a gente falar também sobre o espaço, né? O que vai dar, o que vai nortear muito o valor da nossa aula é a gente observar quantas crianças cabem no espaço que a gente vai dar aula. Então é importantíssimo conhecer a sala, se possível, se não mandar uma foto para você desse espaço, até para você ver se a energia da sala é legal, se não é uma sala escura, não é uma sala estranha, se não tem um monte de outros elementos, né, que distraem as crianças e dificultam a sua aula. Né? Então tem várias coisas importantes assim da gente pensar quando a gente vai dar aula num espaço novo, né, e vai ter que mostrar um projeto e dar um preço, a gente imaginar onde vai ser ministrada essa aula, quantos alunos cabem e de que forma eles cabem lá. Né, se tem os mats, se tem os colchonetes, se eles estão muitos alunos, às vezes, né, você está pensando em atender a pai, então tem muitos alunos, eles são especiais, então talvez você tenha que diminuir, fazer aulas menores de 30 minutos, mas fazer 3 aulas de 30 minutos para 1h30 de projeto, entendeu? Para atender menos alunos, menos tempo. Então tudo isso a gente tem que ir adaptando conforme a gente vai analisando esses pontos todos. E aí eu estava falando da relação com a família, né, que é muito legal da gente contemplar esse momento da família estar integrada dentro da tua aula, né, porque é disso que se trata, a gente não está querendo atingir só as crianças, né, porque as crianças elas vêm de algum lugar, elas vêm com a sua bagagem cultural, com a sua resposta emocional já pronta de casa, né? Então é muito legal que as famílias estejam cada vez mais integradas no teu trabalho. E eu recomendo coisas como, por exemplo, a gente quantificar no nosso projeto um caderninho, né? Igual a agenda escolar, que os seus alunos tenham um caderninho do yoga, sabe? Que você se comunica com as famílias,
que você põe um xeroxzinho de uma posturinha pequenininho, assim, pode ser uma caderneta bem pequena, né? Isso funciona muito legal para anotar os combinados, né, durante a sua aula, e isso é uma coisa que você pode precificar também, né? A ficha de anamnese é uma coisa que também é legal de entrar dentro do teu orçamento, aí esse xerox da anamnese e o tempo da anamnese, né? Existem duas formas de fazer essa anamnese. Essa vai ser a próxima live, tá, gente? A gente vai falar sobre essa relação com a família com mais presença e um pouco mais dessa anamnese. Mas a anamnese a gente pode mandar pelas crianças e elas respondem com a família e trazem de volta para você. Ou você pode tentar ter uma entrevista mesmo com esses pais, que seria assim o ideal, sabe? Para conhecer mesmo o padrão de sono de cada criança, a resposta emocional de cada criança. A gente nas formações de Brinca Yoga eu deixo acessível uma anamnese muito legal, né, que contempla até assim quais são as atividades extracurriculares que a criança desenvolve, para a gente começar a compreender assim de forma mais integrada, né, essa criança que está vindo até nós, beber dessa fonte do yoga que tem tanto para oferecer, né, em termos físicos, emocionais e psíquicos. É muito legal também que tem muitas pessoas que não pensam e não gostam, mas as crianças adoram, gente, que é a gente pensar sempre nos teus grupos de você fazer um encerramento no fim do ano, sabe? Ou a cada semestre. As famílias gostam, as crianças adoram. Então vocês escolherem uma história bacana, não precisa ser indiana. Aliás, no Brinca Yoga a gente trabalha todas as histórias. Quem acompanha aí o meu Insta sabe que eu faço sequência de yoga com música popular. Então eu acho que qualquer tema que seja pertinente para as crianças, né? A gente pode... obrigada, Letícia. A gente pode... Sim, a live vai ficar salva no YouTube e no Face, tá bom, gente? Como todas as outras. Quem não viu as outras, eu já tenho 4 ou 5 lives gravadas, assistam. Mas voltando ao tema da apresentação, então é muito interessante a gente se abrir também para esse espaço, como tem uma apresentação de teatro, tem uma apresentação de inglês, tem uma apresentação de qualquer outra, de balé, a gente pode proporcionar uma apresentação de yoga, gente, é muito legal. E isso você quantifica aí no teu orçamento também, porque isso às vezes envolve comprar alguns figurinos, mesmo que sejam simples, mas você pode comprar uns TNTs para fazer umas capas, uma coisa comprida, um vestido, pode envolver um pouco algum material extra que você vai ter que comprar, ou um livro, né, para desenvolver isso. Então é muito legal que você coloque, que você se abra para pensar sempre no fechamento com as crianças e que também essa apresentação final, gente, é uma forma da gente envolver as crianças na própria produção da aula, né? É um tema que às vezes as alunas trazem falando, poxa, os alunos maiores é meio difícil, eu não sei o que lidar. E uma das formas mais legais da gente pegar assim, crianças de 10 anos para cima é começar a envolvê-los nas aulas, né? Assim, que eles tragam a sugestão das posturas, que eles produzam as sequências, né? Então essas sequências que vocês veem aí no Brinca Yoga, né, que tem aí com as músicas, agora a gente fez Árvore da Montanha, Casinha Bem Fechada, lá em casa tem uma galinha. Eles podem escolher outras músicas que sejam do repertório deles, né, que seja agradável, ou até uma história, né, se música for muito infantil, e deixar que eles tragam sugestões. E aí a tua aula não vai ser tanto dar as posturas que eles vão fazer, mas corrigir tudo que eles aprenderam o ano inteiro e que eles vão apresentar nesse momento, né? Então é uma forma muito legal da gente finalizar assim o ano pensando em trazer essa apresentação final, sabe? Eu gosto bastante, é uma coisa que eu já fiz. Eu tive uma experiência muito legal no Canadá, quando eu fui estudar o Kids Camp. Eu fiquei um mês lá fazendo uma experiência com as crianças, né? E bem no comecinho do Brinca Yoga foi onde eu tive muitas inspirações e a gente fazia várias apresentações, assim, toda semana tinha uma apresentação. Acho que isso que inspirou um pouco o meu trabalho da forma como ele é hoje. E então, aí a gente chega numa parte muito legal da precificação, que é o seguinte tema, né? Que é quanto você gostaria de ganhar pela sua aula, independente se isso é realidade ou não. Isso é muito importante, sabe, gente? A gente pensar assim, quanto que me dá prazer sair da minha casa, sabe? Ficar 3 horas fora de casa, 4 horas fora de casa, pegar trânsito, pegar Uber, sair, pegar ônibus, pagar estacionamento, enfim, tudo isso. E quanto que isso realmente seria o ideal para mim, sabe?
plasmar assim um sankalpa positivo de valor mesmo do nosso trabalho. Então, para você ter assim um lugar que você quer chegar, então eu acho que para eu sair da minha casa eu tenho que ganhar pelo menos R$ 100, né? Ou eu tenho que ganhar pelo menos R$ 50, porque senão não vale a pena eu sair de casa. O curso que eu gastei, tudo isso que eu já trouxe anteriormente, né, para vocês. Então é muito legal você ter essa medida, assim, o que vale mesmo a força energética do teu trabalho, o quanto você gostaria de receber em troca, né? E isso é um lugar que a gente vai conquistar, né? Não é um lugar que está pronto muitas vezes. Vão ter lugares que a gente vai ter que abrir concessões e fazer aula de uma forma diferente, né? Então tem alunas que às vezes falam para mim, o ideal mesmo seria, eu tenho 2 grupos de 8 a 12, de 7 a 12, eu adoraria dividir de 7 a 9 e de 10 a 12. Ok, concordo, essa é uma condição ideal, mas isso é viável para você? Né? Você tem realmente a possibilidade de dividir em 2 aulas, seria uma seguida da outra, você vai ficar mais, ao invés de uma hora aula, você vai ter 2 horas aula, então ao invés de ficar 3 horas fora, você vai ficar 5. Então são coisas para a gente refletir, o que seria assim o ideal em algumas ocasiões, né? O desejoso, por exemplo, em termos do meu trabalho. Qual a média de valor é válido por aula em uma escola infantil? Então, Letícia, eu vou pedir depois que você olhe com calma a live, porque a gente falou disso. Você precisa ver todos os outros fatores. Por exemplo, na escola, o fator mais importante é a gente observar quanto custam as atividades extracurriculares da escola, porque é isso que você vai estar fazendo, né? Então você vai estar lá, se é o caso de uma atividade extracurricular, né? Agora, se a escola te chama para um projeto que só você vai dar aula e a escola vai pagar, então você vai atender a escola toda, por exemplo. Né? Existe essa opção. Eu já fiz projeto assim, que eu fui lá atender a escola toda, então pegava 15, 20 minutos por sala. Então isso é um outro tipo de preço, um outro tipo de trabalho, fica mais tempo, as condições não são ideais, porque eles vão estar na sala deles, então é para proporcionar assim alongamentos, respirações, relaxamento sentado, algumas coisinhas de dupla. É possível fazer. É possível, gente. A gente pode pensar sempre nisso. O ideal mesmo seria isso. Seria eu ganhar esse valor, eu ter uma sala linda, com EVAs, com METs, com óleo essencial, com uma iluminação amarelinha e as crianças calmas junto comigo na minha sala, cantando on. Então, assim, isso seria a condição ideal maravilhosa. Mas muitas vezes não é o ideal que a gente trabalha. O ideal é algo que a gente precisa chegar nele. Uma hora, às vezes, ele vem, às vezes ele não vem. E eu acho que faz parte do nosso trabalho pessoal dentro do yoga de trabalhar com essas nossas expectativas, né? Inclusive com relação ao dinheiro e com relação aos grupos de alunos. Né? Eu tô com uma aluna agora muito querida, ela sabe quem é porque eu acho que ela tá aí, ela tá com esse tema de lidar com a diferença de dar aula numa escola que não é igual a dar num estúdio, né? Na escola as crianças ficam correndo, as crianças elas querem uma aula mais movimentada porque elas estavam sentadas. Então, assim, uma coisa é o que a gente gostaria que fosse ideal e outra coisa é o que é a realidade, né? O que é possível hoje. E aí, dentro da precificação, a gente observar assim, tá bom, então esse espaço aqui, eles cobram R$ 100 por aluno, dá R$ 25 por aula e eu tenho 5 aluninhos. É possível eu ir por esse valor? Né? Então, esse valor para mim tá baixo, mas eu quero investir, eu quero abrir caminhos nesse lugar. Então, isso tudo vai dizer para você, né, os caminhos que você vai seguir, quanto você vai cobrar. A gente não tem uma fórmula, né? Não adianta, eu não tenho como falar para você, cobre tanto, porque você vai ter que analisar cada um dos teus projetos, todos esses pontos que eu estou trazendo aqui para você. Né? É assim que eu faço com todos os meus projetos, em todos os lugares que eu vou. Né? E muitas vezes, por exemplo, uma outra coisa legal de falar com relação ao preço são as aulas gratuitas. Né? Muitas vezes a gente precisa mesmo investir energia num grupo novo, num espaço novo, né? Ou essa aula com os pais, por exemplo, ser um brinde que você dá, entendeu? Para as famílias irem chegando devagar no teu trabalho e depois, o ano que vem, você começa a cobrar por essas aulas, ou conforme os pais vão pedindo para ter mais aulas desse tipo, então você fala, então tá bom, então para eu ter aula uma vez por mês eu vou cobrar 25, não sei, né? Então vai depender muito do lugar que você tá
Isso, veja o início da live, sim, e vou falar de novo, eu vou deixar aqui junto com a live, eu não sei, acho que no Insta não consigo fazer, mas no YouTube, no Face, eu consigo colocar o link do Google Drive para esse documento que eu criei, gente, que tem os pontozinhos que eu falei na live, para que vocês tenham aí meio que um roteirinho, sabe, para você checar na hora de você fazer um orçamento ou na hora de você pensar como que você pode quantificar o teu trabalho, né? E a quantificação, ela também, nessa precificação do trabalho, e esse roteiro que eu vou passar, ele também vai te ajudar a fazer um projeto, por exemplo, né? Eu tenho muitas alunas que me procuram com esse tema do projeto, né? Então, o projeto, ele tem que seguir mais ou menos isso aqui, né? O público que você vai desenvolver. Espera só um pouquinho, tem uma pergunta interessante. Festinha de carnaval para criança. Gente, um grande desafio, hein? Olha, eu acho que tudo é possível, sabe? Eu já me enfiei em cada coisa, gente. Já fiz cada coisa que vocês não podem nem imaginar. Festa de criança, assim, carnaval, você tem que levar uma coisa festiva, né? Porque criança com carnaval, eles querem jogar serpentina, eles querem gritar, eles querem pular. Isso não impede de você fazer uma brincadeira com umas marchinhas de carnaval, vai depender muito do espaço, né? Então, como eu falei, o espaço da nossa aula é tudo, gente, sabe? Se ele é aberto, se ele é fechado, se tem pessoas que tem que entrar para pegar alguma coisa, né? Se tem barulho externo, se tem elementos dentro da sala que dispersam a aula. Porque no yoga para crianças a gente está trabalhando principalmente com conteúdo mental, né? A gente quer trabalhar concentração, a gente quer trabalhar foco, a gente quer trazer as crianças cada vez mais para dentro. Né? E quem acompanha o meu trabalho sabe que isso pode ser feito com muita brincadeira, com muita ludicidade, né? A gente não reproduz o yoga de adulto para criança dentro do Brinca Yoga, né? A gente cria um yoga novo, a gente pega o repertório das crianças que sim, pode ser com marchinha de carnaval. Eu tive na última formação uma aluna que estava fazendo uma música de carnaval, a Farid, e ela trouxe isso, dá para montar uma sequência, pode ser bem divertido trazer o tema do carnaval, né? Para as aulas. Agora, eu acho que se é no meio de uma festa, assim, uma coisa, eu acho que vai virar uma bagunça. Acho que não vai rolar muito aula, não. Mas é possível levar o conteúdo do yoga para uma coisa lúdica, de brincar e para divulgar o teu trabalho, né? Se isso vai divulgar o teu trabalho, deixar o teu cartãozinho, o teu folheto e conhecer as famílias e bater um papo, eu acho que é válido, gente, né? É como a gente pensar numa aula gratuita. Então, as aulas gratuitas, elas impulsionam muito o nosso trabalho, né? Porque é assim que as pessoas se conectam conosco. E o yoga, tanto para adulto quanto para criança, né? Eu acho que ele é um trabalho de muita conexão entre professor e aluno, né? A gente tem que gostar da voz da pessoa, a gente tem que gostar da didática da pessoa, a gente às vezes tem que gostar até do ambiente que a pessoa criou para a aula, sabe? Então é muito legal a gente poder ofertar essas aulas, e isso inclui essa história de fazer no carnaval, de fazer uma festa de criança, né? Que é aquela bagunça, aquele barulho, mas às vezes tem lugares, hoje em dia bufês mais alternativos, né? Que eles conseguem ter uma sala, um cantinho com um tapetinho colorido que está à parte da bagunça e às vezes é um espaço infantil que não tem uma música alta e, enfim, não é um espaço adequado para aula de yoga, não estou falando isso, mas é um espaço onde você pode se divulgar, né? É um espaço bacana onde você pode ir lá e cobrar por aquilo, é uma forma de você cobrar aquilo e divulgar o teu trabalho para aquelas famílias, né? Conhecer, olha, gostou? Então dá o contato da tua escola, pega aqui meu WhatsApp. Eu acho que esse tipo de investimento que a gente faz às vezes é muito bacana, gente. E vale super a pena. Então, acho que nós falamos das coisas mais importantes, né? Que é sobre esse tema do orçamento. Se alguém tiver alguma pergunta especial sobre esse tema, faça agora, que é o momento oportuno. E eu vou aproveitar enquanto aparece aí a pergunta, para contar para vocês que amanhã eu vou estar abrindo as inscrições para o Brinca Yoga das Emoções, que é um trabalho novo que eu vou estar desenvolvendo. Em breve eu também vou gravar uma live sobre isso, para a gente abrir mais o
o caminho, né, sobre o Brinca Yoga das emoções, o que que é, porque a formação em Brinca Yoga, eu estou me desenvolvendo há muitos anos dentro da educação emocional e estava trazendo isso para a formação do Brinca Yoga, que é sábado e domingo. Mas começou a extravasar, começou a não caber mais dentro do Brinca Yoga e o ano passado eu achei que atrapalhou alguns conteúdos que eu queria passar. A formação foi incrível, né? Foi tudo lindo, as minhas alunas adoram de todas as formas, mas eu achei que já estava pertinente montar um curso à parte e que fosse abrangente para a educação emocional, que não é só o universo do yoga, né? Onde o yoga está dentro como uma técnica de gerenciamento de emoções, né? E então aí surgiu o Brinca Yoga das Emoções, que abre as inscrições amanhã com os ingressos promocionais. Para quem acompanha o meu trabalho também sabe que eu sempre disponibilizo, logo que eu lanço cursos, eu lanço uns 5, 6. Os primeiros ingressos, eles são sempre com um preço mais acessível, que é para as pessoas que me seguem, para as pessoas que já estão se organizando de participar, né? Principalmente para as pessoas que moram longe, por exemplo, você aí que está de Santa Catarina. Os meus cursos, as formações do Brinca Yoga, eu sempre disponibilizo 5 ingressos, os primeiros 5 ingressos com desconto, né? Então, em breve eu também estou me organizando para fazer alguma coisa online. Eu tenho até gravado, mas eu sou sozinha. Eu vou trabalhando com amigos, com colegas e a gente vai tendo essa sinergia. Então, as coisas às vezes são um pouco mais lentas pro lado de cá. Adoraria ir para todos esses lugares, gente. Para o Rio de Janeiro, para BH, para Santa Catarina, para Bahia. Mas eu peço que vocês se organizem para vir, porque é uma oportunidade muito legal, é muito rico, né? A formação e o Brinca Yoga das Emoções também, então é um trabalho maravilhoso. Eu elaborei várias dinâmicas lúdicas muito legais, com ciranda, com música popular. Eu montei 4 aulas básicas, né, para falar da raiva, do medo, da tristeza e da alegria e amor. Então, a gente vai aprender no primeiro momento da aula todas essas dinâmicas, as brincadeiras, o entrosamento do nosso grupo, né? E ir trabalhando também não só passando as dinâmicas, mas fazendo todo mundo que participa também passar pelo processo, que é muito legal, né? Muito curador. E o segundo momento do Brinca Yoga das Emoções, então a gente vai entrar numa parte mais específica da disciplina positiva, que é conhecer essa metodologia tão incrível. Eu acabei de gravar uma dica de livro, né, que é o livro da disciplina positiva, onde a gente tem uma nova forma, esse novo paradigma, né, na educação, esse novo download dessa educação nova, né, onde a gente prioriza a dignidade dos nossos alunos e como que a gente pode trabalhar isso nos nossos grupos, com a nossa família, né, e conosco. Então essa é a proposta do Brinca Yoga das Emoções. A formação em Brinca Yoga também devo estar abrindo grupos agora no final de fevereiro. Vai pegar acho que uma parte do carnaval, aí eu peguei dia 25 de fevereiro, que é bem o finalzinho do carnaval, então quem gosta e quer vir e quer aproveitar os ingressos promocionais, fique atento, porque eles esgotam bem rápido, né? Então eu devo estar abrindo o grupo nessa data. E é isso, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês. Adorei essa nossa live. Esse é um tema que muitas pessoas sempre perguntam e ficam com dúvida, não só do orçamento, mas de como desenvolver os projetos, né? Como precificar, como escrever. Então é sempre legal a gente olhar com esse olhar mais amplo, né? E obrigada, Mila. Que bom que você gostou da formação. É sempre bom a gente olhar com esse olhar mais amplo sobre esse tema da energia do nosso trabalho, né? Quanto vale realmente o nosso trabalho e quanto o nosso trabalho precisa nos devolver para que a gente realmente para que a gente realmente fique feliz, né? Com a oferta que a gente está dando, porque a vida é dar e receber, né, gente? É essa roda que não pode parar. Vocês que me acompanham estão vendo aí o quanto de doação que eu tenho dos meus conhecimentos, dos meus livros, e quem participa dos cursos sabe que é isso, e é por isso que a vida gira dessa forma, né? Porque é dando que se recebe. Então é muito legal que você dê com consciência, né, o teu trabalho, o teu projeto, com muito amor, e com certeza você vai ter um retorno esperado, principalmente se você estiver seguindo aí o planejamento, se você estiver pensando com calma na produção, né? Eu acho que isso pode ser bem rico para trazer um pouco mais de ordem e de clareza, né? Porque às vezes muita gente querendo saber o preço,
quanto custa? É R$100, 150? Quanto que eu cobro? Né? E não é bem assim. A gente realmente precisa fazer todo esse caminho da aula que eu trouxe aqui para você conseguir chegar no valor desejável e no valor do que é possível, né? Que são essas duas coisas. E com relação à aula de crianças também, né? A gente tem sempre o que é desejável dentro da nossa aula e o que é possível hoje, tá certo? Então, muito obrigada. Eu vou deixar aí o link para vocês com esse roteirinho para que vocês possam quantificar e precificar de uma forma mais consciente o valor de vocês. Espero todas aqui e todos, não sei se tem algum rapaz aqui no grupo, mas espero que vocês possam um dia participar da formação. Agradeço enormemente as minhas alunas que apoiam muito o meu trabalho, que estão super conectadas comigo, que estão levando a sementinha do Brinca Yoga aí pro Brasil, né, multiplicando essa metodologia tão lúdica e rica. E espero conhecer todas que estão aqui seguindo o trabalho. E é isso, pessoal. Muito obrigada, boa noite, bom ano para todos. Espero que todos tenham muitos projetos pela frente e que eles estejam organizados, planificados e que possam trazer um retorno financeiro para todas vocês, ok? Um beijo grande, namastê, até já, tchau.